Bases ou hidróxidos. De forma geral, bases têm sabor adstringente. Seria um sabor de travar a boca, a língua. As bases formam soluções aquosas condutores de eletricidade, porque elas sofrem dissociação. Podem também mudar a cor de certas substâncias chamadas indicadoras. Os ácidos também fazem isso, lembram? As substâncias básicas também são chamadas de álcalis ou alcalinas. Álcali vem da cinza. Inicialmente percebeu-se que a cinza era muito utilizada na limpeza de piso, por exemplo. E percebeu-se que a cinza ela é básica, chamada de alcalina. Ou seja, a base também pode ser chamada de alcalina. Então, uma função inorgânica também pode ser chamada de os alcalinos. Definição. Segundo Arrhenius, nós estamos falando de Arrhenius. Segundo Arrhenius, base são substâncias em que em solução aquosa se dissociam, produzindo como único íon negativo o ânion hidróxido, também chamado de oxidrila ou hidroxila. Diferente dos ácidos, que liberam como único cátion H+, as bases liberam como único ânion o OH-, hidroxila. Vamos aos exemplos. NaOH. O NaOH em meio aquoso libera como único ânion o OH-, no caso aqui um OH-. O que sobrou na fórmula? Na. Qual vai ser a carga? Na+. Estão percebendo o raciocínio? Vejam como é que eu faço. CaOH2. O CaOH2 tem OH. Então, ele tem a capacidade que em meio aquoso liberar o OH-. Quantos OH-? 2. 2 OH-. O que sobrou na fórmula? Ca. Qual vai ser a carga do Ca? Ca2+. Vejam que o Ca2+, ele já pode ser previsto pela fórmula. Esse 2 aqui, lembram daquele procedimento de escrever cruzado? Então, se eu reescrever cruzado, esse valor, esse índice vai ser o valor da carga do cátion, Ca2+. E lembre-se também que o cálcio é da família 2, logo ele forma cátions com carga 2+. AlOH3 tem 3 OH, então vai liberar 3 OH-. Qual vai ser o valor da carga do cátion que vai sobrar? Al3+. Em geral, as bases são formadas por um metal, cátion, ligado ao OH-, ânion, que é a hidroxila, exceto uma base. Cuidado com essa base. Eu posso ter uma base cujo cátion não seja metal. Esse cátion é o NH4. O NH4 também forma a base com H. É o chamado de hidróxido de amônio. Quanto à classificação, nós podemos classificar as bases conforme a quantidade de hidroxilas, como monobases, dibases, tribases, tetrabases, conforme os exemplos aqui. Podemos classificar as bases quanto ao grau de dissociação, como bases fortes, bases fracas. Bases fortes apresentam um grau de dissociação praticamente 100%. Quer dizer que, adicionando uma certa quantidade de base, por exemplo, de hidróxido de sódio, em meio aquoso, todas as moléculas 100% irão sofrer dissociação, se separarão. Quem vai separar esses íons? A água. A água tem a energia necessária para separar. Os íons sofrem solvatação. Por essa solvatação, os íons são separados. Então, nós temos aí como exemplos de bases fortes que sofrem dissociação 100%, são hidróxido dos metais alcalinos, por exemplo, NaOH, KOH, e também dos metais alcalinos terrosos, CaOH2, BaOH2, que são iônicos por natureza. O MgOH2 é uma exceção à regra. Por quê? Porque tem baixa solubilidade. Já veremos a solubilidade também quanto à classificação. Bases fracas apresentam um grau de dissociação inferior a 5%, ou seja,
você adiciona essa substância em água, o pH não vai alterar muito, não. Não vai sofrer tanta dissociação. Por exemplo, o hidróxido de amônio e dos metais em geral que possuem caráter molecular, são bases fracas. Quanto à solubilidade em água, se são solúveis ou são pouco solúveis ou praticamente insolúveis. Solúveis são os hidróxidos metais alcalinos, como NaOH, hidróxido de amônio. Então vejam que o hidróxido de amônio é uma base fraca, mas é altamente solúvel. O hidróxido dos metais alcalinos, como hidróxido de sódio, eles são solúveis e são bases fortes. Isso ajuda. Pouco solúveis, hidróxido dos metais alcalinos terrosos, entre eles CaOH2, BaOH2, hidróxido de cálcio e hidróxido de bário. Então, são pouco solúveis. Praticamente insolúveis, todos os demais. Como escrever a fórmula química de uma base a partir dos íons e vice-versa? Lembrando que nós temos como íons em uma base dissociada o OH-, pela definição, e seu respectivo cátion. Então, nós temos como contra-íon um determinado cátion, geralmente é metal, exceto o NH4+. O que nós levaremos em conta aqui é o valor da carga do cátion. O valor da carga do cátion, o Y, por exemplo, esse Y será o valor como índice do OH. Vejam, escrevi cruzado o valor da carga do cátion para o índice do OH. Qual que é a fórmula da fórmula química da base? COHY. Vejam que o OH fica entre parênteses, porque o Y serve para os dois átomos que constituem a hidroxila, OH. Exemplo, qual é a fórmula química formada entre Zn2+ e OH-? É só escrever cruzado. Zn2+, o valor da carga é 2. Esse 2 será o índice do OH- ou do OH, entre parênteses OH2. Quando reescrevo toda essa fórmula, eu vou escrever Zn entre parênteses OH2, não aparecendo mais nenhuma carga na fórmula. Não aparece mais nenhuma carga na fórmula. Por quê? Porque os valores das cargas positivas e negativas estão neutralizadas. Nomenclatura das bases ou hidróxidos. Quando o elemento forma apenas uma base, é simplesmente escrever hidróxido de e o nome do elemento que está ligado ao OH. Então, exemplo, hidróxido de sódio e hidróxido de amônio. Não existe mais nenhum outro sódio com outra carga. Então, é só um sódio, então é hidróxido de sódio. Da mesma forma, o amônio. Só existe um amônio, então é hidróxido de amônio. Porém, quando nós temos algumas espécies químicas, principalmente metais, que têm cargas diferentes, a gente vai ter que dar nomes diferentes. Então, quando o elemento forma duas bases, qual elemento? O elemento metal forma duas bases, nós teremos que proceder da seguinte forma. Vai ser hidróxido mais a preposição de, mais o nome do elemento e a terminação ico, ou a terminação oso, ou também uma outra forma de nomenclatura que eu vou mostrar aqui pelos exemplos. Para o átomo de ferro, existem duas bases, o FeOH3, a quantidade de base 3, de OH3, e FeOH2, quantidade de OH 2. FeOH3, o nome vai ser hidróxido férrico, e FeOH2 vai ser hidróxido ferroso. Uma outra nomenclatura que é mais utilizada atualmente é você proceder da seguinte forma. É o hidróxido mais a preposição de, mais o nome do elemento, ferro, seguido do número do NOx. O que é o número do NOx? É o valor da carga. Então, FeOH3. Qual o valor da carga do ferro? É 3. Então, é hidróxido de ferro 3. Esse 3 é escrito em números romanos. FeOH2 é o hidróxido de ferro 2, 2 em números romanos. Da mesma forma para o SnOH4, é o hidróxido estânico, ou também chamado de hidróxido de estanho 4, porque nós temos aqui a carga 4 para o estanho.
SNOH2 é o hidróxido estanoso ou hidróxido de estanho 2. Exemplos de bases e suas aplicações. Principal base é o hidróxido de sódio, NaOH. É base conhecida como soda cáustica ou lixívia, ou também comercialmente chamado aí de diabo verde. É a base mais importante da indústria e do laboratório. Possui uma característica muito interessante, que ela é cáustica. O que quer dizer cáustica? Ela tem a capacidade de corrosão. Então, para manipular soda cáustica é necessário cuidado, principalmente com a pele, porque ela promove corrosão, inclusive, da pele. É fabricado e consumido em grandes quantidades, utilizados em produtos para desentupir ralos, pias, limpa-fornos. A soda cáustica também é muito utilizada no interior para fazer sabão, numa reação chamada de saponificação. Vejam, eu tenho aqui gordura ou graxa animal reagindo com hidróxido de sódio para formar o sabão. E como resíduo nós temos a glicerina. Então nós temos aqui uma reação de saponificação. Essa reação geralmente é utilizada, é realizada em grandes caldeirões, onde se adiciona grande quantidade de gordura animal, uma grande quantidade de hidróxido de sódio, soda cáustica, e deixa lá cozinhando em alta temperatura por um determinado tempo, e ao final eles conseguem fazer tabletes de sabão.